Olá, pessoal! Hoje a nossa aula será sobre a multiplicação e divisão de radicais. Primeiro caso, quando os índices são iguais. Realizamos a operação com os coeficientes e com os radicandos. Coeficientes são os números que nós temos na frente da raiz. Radicando são os números e letras que nós temos dentro do sinal da raiz. 6 raiz de 3 vezes 2 raiz de 6. Os índices são iguais. Então, procedemos da seguinte maneira. Primeiro, realizamos a operação de multiplicação com os coeficientes. 6 vezes o 2 fica 12. Agora, as raízes se multiplicando. O 3 multiplica o 6, fica 18. 12 raiz de 18. Raiz quadrada de 18, ela não é exata. Vamos fazer a fatoração. Como é uma raiz quadrada, o que nós vamos fazer? Escrever os números que nós conseguimos com o expoente 2. Permanece o 12 na frente da raiz e no lugar do 18 nós vamos substituir pelo 2 vezes 3 na 2. Qual é o fator que sai de dentro da raiz? O 3. Por quê? Porque ele está com expoente igual ao índice. E esse 3, ele sai multiplicando o 12 que já havia lá na frente. 12 vezes 3, 36 raiz de 2. Agora, nós temos uma divisão de raízes e os índices são iguais. Então, fazemos a operação de divisão com os coeficientes. Menos 8 divide por 2 fica menos 4. Raiz cúbica e o 48 que está dentro da raiz divide o 2 que está dentro da segunda raiz, fica 24. O 24 nós temos que fazer uma fatoração. Então, nós vamos escrever menos 4 raiz cúbica. No lugar do 24, nós vamos escrever os 3 números 2, nós vamos escrever 2 na 3, vezes o 3 que vai ficar com expoente 1. Qual é o fator que sai de dentro da raiz? O 2. Por quê? Porque o expoente dele é igual ao índice. E aqui nós podemos fazer direto. O 2 vai sair multiplicando o menos 4 que nós já temos lá na frente da raiz. Fica menos 8, raiz cúbica de 3. O 3 permanece na raiz, porque o expoente dele é 1 e o índice é 3. Multiplicação. Então, o 4 vai multiplicar o menos 2, que vai ficar menos 8. E as raízes vão se multiplicar. Raiz é 2 vezes raiz é 8, raiz é 16. Agora, é uma raiz quadrada de 16, que é um número que nós sabemos. Então, nós vamos extrair direto. Não há necessidade de fazer a fatoração. Então, vai ficar menos 8 vezes a raiz de 16 vale 4. Menos 8 vezes 4, menos 32. Então, cuidado, entre um número e uma raiz, existe um ponto de vezes. Divisão. Raízes cúbicas. Então, vamos lá. O 6 que está na frente da primeira raiz divide o 1 que está na frente da segunda raiz. 6 divididos por 1 fica 6. Abre a raiz cúbica. O 216 divide o 4, que dá 54. Agora, o A na 10 vai dividir o A na 2. Lembrete, divisão de potências é mesma base. Conserva a base e diminui os expoentes. Então, 10 menos o 2 vai ficar A na 8. Raiz cúbica de 54, nós vamos ter que fatorar o 54. Então, nós vamos escrever 6 raiz cúbica no lugar do 54. Como que nós vamos fazer a substituição? Eu tenho, quando foi feito a fatoração, um número 2 só. Então, eu vou escrever dentro da raiz. E conseguimos 3 números 3. Então, nós vamos escrever 3 na 3, porque o índice da minha raiz é 3.
E o A na 8, de que maneira que eu vou escrever? Eu tenho que cuidar que é uma raiz cúbica. Então, eu vou escrever A na 3 vezes A na 3 e vezes A na 2. Somando todos os expoentes do A, eu consegui o 8, né? Bom, quais são os fatores que eu retiro de dentro da raiz? O 3, porque ele está com expoente igual ao índice. E os dois A na 3 também saem da raiz. Eles vão sair da raiz multiplicando os 6 que já havia lá na frente. E o A na 2 vai permanecer dentro da raiz junto com o 2. 6 vezes 3, 18. A vezes A fica A na 2, raiz cúbica de 2A na 2. Letra E. E quando nós tivermos multiplicação de mais de duas raízes? Vamos proceder da mesma maneira. Primeiro, multiplicamos os coeficientes. 1, que está na frente da primeira raiz, vezes o menos 2, que está na frente da segunda raiz, e vezes o 2, que está na frente da terceira raiz, dá menos 4. Agora, nós vamos multiplicar os números que estão dentro da raiz. 2 vezes 3 vezes 3, fica 18. Agora, multiplicamos os M. Lembrete, na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Quando a letrinha não tem expoente, porque é 1. Então, somando os expoentes da letra M, 3 mais 2 mais 1, fica M na 6. Nós não temos raiz exata de 18. Então, nós procedemos à fatoração. A fatoração do 18 já foi feita, ele é 2 vezes 3 na 2. E de que maneira que eu vou reescrever o M na 6? Sabendo que o meu índice da minha raiz ali é 2. Então, eu vou escrever M na 2, M na 2 e M na 2. Somando os expoentes da letra M, dá o 6. O que sai de dentro da raiz? O 3, porque ele está com expoente igual ao índice, e as letras M, porque todas elas estão com expoente igual ao índice. E esses fatores, eles saem multiplicando o menos 4 que já havia lá na frente. E o 2 permanece dentro da raiz, porque ele está com expoente 1. Efetuando a multiplicação, menos 4 vezes 3 fica menos 12. E M vezes M vezes M é M na 3, raiz de 2. O último exemplo, divisão. Os índices são iguais. Então, menos 10 divide o 1, que está na frente da segunda raiz. Fica menos 10. Abre a raiz quarta, o 224 divide o 7, dá 32. A na 8 divide pelo A, fica A na 7. Copiamos o menos 10. A fatoração do 32 é 2 na 5. Mas como é uma raiz quarta, eu vou escrever então 2 na 4 vezes 2. E o A na 7, nós vamos escrever A na 4 e A na 3. O que sai de dentro da raiz? O 2, porque ele está com expoente igual ao índice, e o A na 4 também vai sair da raiz. Então, vai ficar menos 10 vezes 2 vezes A. Raiz quarta, o que permanece dentro da raiz? O 2A na 3. O que fica de resposta? Menos 10 vezes 2 fica menos 20 e o A permanece junto ali. Raiz quarta de 2A na 3. E o segundo caso é quando os índices são diferentes. Inicialmente, nós devemos reduzir os radicais ao mesmo índice. Após isso, efetuar o cálculo como nós fizemos no primeiro caso. Bom, em primeiro lugar, para reduzir os radicais ao mesmo índice, são 3 passos que nós temos que seguir. O primeiro, encontrar o MMC dos índices. Esse MMC será um novo índice.
Segundo passo, dividir o MMC encontrado pelo índice antigo. Terceiro, o valor encontrado no segundo passo multiplica pelo expoente de cada um dos radicandos. Então, exemplo, raiz quadrada de 5 vezes raiz cúbica de 3. Índices diferentes. Primeiro passo, calcular o MMC dos índices. Os índices são 2 e 3, o MMC é 6. Segundo passo, dividir o MMC que nós encontramos pelos índices antigos. Quais que eram os índices antigos? Um era o 2, o outro era o 3. Então, efetua essa divisão. Terceiro passo. No lugar da raiz de 5, então, vai ficar, em vez de raiz quadrada, raiz sexta, porque o MMC que nós encontramos será o novo índice. O 5 já estava ali dentro da raiz e ele está com expoente 1, né? Quando não aparece expoente é porque é 1. Ele vai multiplicar o 3. Da onde que surgiu esse 3? Lá do passo 2, que era dividir o MMC encontrado pelos índices antigos. Quando nós fizemos essa divisão, a gente achou o 3. Então, vai ficar raiz sexta de 5 na 3. E 5 na 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 125. O mesmo processo para a segunda raiz, para a raiz cúbica de 3. Ela vai ficar raiz sexta, porque o MMC encontrado é o novo índice. O 3 permanece dentro da raiz e ele estava com expoente 1. E ele vai multiplicar o 2. Da onde que surgiu esse 2? Lá do segundo passo. Então, vai ficar raiz sexta de 3 na 2, que é 9. Com esse processo, nós conseguimos deixar as raízes com os índices iguais. Então, no lugar da raiz quadrada de 5, nós vamos escrever o equivalente dela, que é raiz sexta de 125, vezes, no lugar da raiz terceira de 3, escrevemos o equivalente que nós achamos para ela, que é raiz sexta de 9. Como os índices são iguais, vai ficar raiz sexta, faz a multiplicação do 125 com o 9, que é 1125. Aqui, no caso, não adianta fatorar o 125, tá? Segundo exemplo, é uma divisão. Índices diferentes. Primeira coisa, encontrar o MMC desses índices. Entre o 3 e o 4, o MMC é 12. Segundo passo, o MMC que nós encontramos, nós vamos dividir pelos índices antigos. Um índice era o 3, o outro era o 4. Terceiro passo. Bom, no lugar da raiz terceira de 2m na 2, nós vamos escrever, então, raiz com índice 12, porque o nosso novo índice é o MMC que nós encontramos. 2m na 2, ele já estava ali dentro da raiz. Eu vou elevar esses números ao expoente 4. Da onde surgiu esse 4? Lá do segundo passo. Por que eu coloquei o 2m na 2 entre parênteses? Porque eu vou elevar cada um desses termos ao expoente 4. 2 na 4 é 16 e m na 2 elevado na 4 é m na 8. O mesmo processo para a segunda raiz. Raiz quarta de 2m. Vai ficar raiz com índice 12, porque o MMC encontrado é o novo índice. O 2m nós já tínhamos ali e elevamos ao expoente 3. Da onde surgiu esse 3? Lá do segundo passo. Por que coloquei entre parênteses? Porque é o 2 e o m que nós vamos elevar a esse expoente. 2 na 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E o m eleva na 3, fica m na 3. Percebam que com esse processo, os índices ficaram iguais. Então, no lugar da raiz terceira de 2m na 2, nós escrevemos o equivalente dela, que é raiz com índice 12, de 16m na 8. Dividido, no lugar da raiz quarta de 2m, eu escrevo o equivalente dela, que é raiz
12ª de 8m na 3. Como os índices ficaram iguais, o que que a gente faz? Faz o cálculo com os radicandos. 16 divide por 8, fica 2 dentro da raiz. E m na 8 divide por m na 3, fica m na 5. Lembram? Divisão de potência de mesma base, conserva a base e diminui os expoentes. Tudo isso dentro da raiz com índice 12.